Fala pessoal, tudo bem? Tô entrando aqui ao vivo. Eu me comprometi de estar aqui com uma pessoa que pediu para eu tirar algumas dúvidas para ela. E se vocês estão entrando aqui, quiserem por enquanto tirar as dúvidas de vocês, eu hoje vou resolver abrir aqui para poder tirar essas dúvidas, para poder ajudar essa galera aí a... Fala, sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando aí. Hoje eu vou falar com um cara... Acho que vocês que estão aqui, vocês estão lá no grupo do... Vocês estão no grupo do WhatsApp? Só para eu saber se vocês estão entrando aqui, estão no grupo do WhatsApp. Eu mandei uma mensagem lá pra galera, falando que eu vou entrar aqui para tirar as dúvidas, algumas dúvidas, se vocês quiserem mandar algumas perguntas. Eu comecei na segunda-feira uma série para construir, como que você faz? Planejar, construir e de fato fazer com que os sonhos se tornem realidade, né? Então nós começamos na segunda, amanhã nós temos live de novo e hoje eu entrei aqui para tirar a dúvida de uma das pessoas que está nos acompanhando aqui. Então enquanto ele não chega, se você quiser tirar sua dúvida, a gente tem falado muito sobre visão, missão, a macrovisão, a microvisão, né? Como que você constrói, como que você pode... seja bem-vinda Carol, seja bem-vinda Lilian, Guedes... Sejam todos muito bem-vindos. O Paulo, Gustavo. Então assim, hoje eu quero de fato aproveitar esse tempo aqui, que a família está reunida, e tirar a dúvida da galera. Eu não consegui ficar longe. Tô pegando gosto de estar aqui, hein? Quem diria? Eu, cara do off, focado nisso, tô entrando aqui e tô curtindo a ideia. Do prazo que estabelecemos e às vezes... Vamos lá, Carol. Assim, e quando o prazo que estabelecemos e às vezes não cumprimos por causas externas, como lidar? Volta e continua ou pula? Então, o que acontece, Carol? Quando você vai fazer um planejamento, quando você vai planejar as suas ações ali para uma semana, para você alcançar alguma coisa, você precisa calcular o impacto, inclusive, dos imprevistos. Eu nunca coloco um prazo certo, justo. A gente tem que colocar uma margem de diferença aí, por exemplo, alguns dias a mais, algumas horas a mais. Então, por exemplo, se eu tenho que entregar se eu tenho que entregar um projeto e eu marquei para entregar às 15 horas, assim, ó, o horário é 15 horas, eu sei que assim, se tudo der certo eu entrego às 15. O que eu faço? Eu vou calcular, poxa, 15 horas tem que estar lá na plataforma ou tem que estar lá na empresa e tá com o projeto na mão. Aí eu vou calcular. Se der problema com o táxi, se der problema com o Uber, se der problema com alguma coisa que aconteceu, alguma interferência externa, se acontecer alguma situação externa, o que eu posso me precaver? O que são situações? Existem dois tipos de situações externas. Aquelas que você consegue contornar, que ainda está no teu controle, dar uma segunda, alternar, né, desviar e continuar o percurso. E existem aquelas situações externas que você não tem controle, né? Por exemplo, aconteceu algum tipo de acidente, aconteceu algum tipo de imprevisto que acabou. Você está indo para uma reunião à noite, de repente acabou a energia de todo o prédio, acabou, não tem ônibus, aconteceu um acidente na ponte, não passa, nem vai nem volta. Então isso você não consegue contornar. Então esse tipo de situação, aliás, é um tipo de situação que você não consegue estar presente, mas você consegue fazer uma ação para estar online, numa call, numa videoconference. Você consegue contornar tudo na vida, na verdade. Agora, tem coisas que você precisa, se era para entregar o projeto pessoal, então agora você não consegue entregar, mas você vai criar alternativas e caminhos para fazer com que esse projeto chegue de um jeito ou de outro, entende? Já aconteceu de eu ter que... eu estava indo para uma apresentação e eu não consegui chegar a tempo. Eu que montei a apresentação, eu não consegui chegar a tempo. Então o que eu fiz? Eu fui tirando print de cada um dos slides e fui mandando para a pessoa. Então assim, a gente deu um jeito. E ela apresentou com print. Ficou ruim, mas ela apresentou. O nosso objetivo, a gente concluiu. A missão foi dada, então a missão ela tem que ser cumprida. Você tem que colocar na tua cabeça que não existe a opção B. O plano B. Qual que é o plano B? O plano B é fazer o plano A funcionar. Então anota essa aí. Plano B é fazer o plano A funcionar. Tá bom?
O prazo, então, Carol, o prazo é você precisa criar ações para compensar. Se você primeiro, assim, são duas coisas. Se você colocou um prazo sem calcular o impacto certinho, sem calcular certo, você vai dar problema com esse prazo aí. Agora, se você está nessa situação, você colocou o prazo e de repente está muito em cima, você percebeu tarde demais. O que você tem que fazer? Você vai criar ações, você vai criar situações para correr atrás do prejuízo. Então você vai atrás de opções para aumentar a tua performance, aumentar o teu engajamento para você conseguir alcançar aquele prazo, entende? Por exemplo, se você tinha que falar com 5 pessoas, você vai se virar nos 30 para falar com 10 agora, entende? Sejam todos bem-vindos. A galera tá chegando. Cris, o assunto é assim, essa live ela foi aleatória. Eu entrei aqui porque uma pessoa me pediu ajuda e eu resolvi ajudar ela. Eu falei assim, olha, vamos entrar online? Ao invés de a gente fazer um Zoom, vamos entrar online que pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outros. Então eu vou ajudar ele aqui ao vivo, ele tá chegando. E eu resolvi entrar um pouquinho mais cedo aqui para tirar algumas dúvidas do pessoal que está aqui, que está me acompanhando, da galera que está construindo o futuro, construindo o caminho, né? Construindo tudo aquilo que todos vocês já têm. Vocês já têm um conhecimento para muita coisa. Agora é tirar da gaveta e pôr em ação, e pôr em prática, né? Então, Cris, não existe um tema. O tema específico da live, se eu pudesse colocar um tema, seria construindo o futuro. Então eu vou ajudar ele nisso. Ele falou pra mim, essa pessoa, ela me disse, poxa, Felipe, eu vejo você falando, mas eu não consigo entender. Como que eu convenço o meu coração? Como que eu mudo os pensamentos? Então hoje eu vou ouvir as perguntas dele e vou ajudar ele com algumas dicas, com algumas orientações, para ele conseguir encaminhar e caminhar em cima disso. Então se vocês quiserem saber, vocês vão estar aqui acompanhando. Quem tiver dúvida, vai pegando. O que eu estou fazendo é usando uma técnica de performance e produtividade. Então, aquilo que ele precisa, pode ser que outras pessoas precisam. Então, como eu estou doando, investindo meu tempo aqui, eu resolvi investir meu tempo para ajudá-lo, pode ser que alguém de vocês também precise dessas mesmas orientações. Então, por que não compartilhar? Por que não fazer isso ao vivo? Carol, é vigiar para não ser motivo de frustrar e desanimar. Quando você faz um planejamento bem feito, quando você planeja certinho, você minimiza todo tipo de risco, sabe? Você minimiza um monte de coisa. Então, o que você pode fazer para poder minimizar os riscos e ao máximo e conseguir alcançar o seu objetivo, a sua missão, cumprir a missão? Débora perguntou, fala um pouco sobre inteligência bíblica. Inteligência bíblica, eu costumo usar esse termo, né? Eu escutei uma vez e eu falo bastante sobre isso. E eu uso bastante esse termo inteligência bíblica. Por que inteligência bíblica? Porque existe uma sabedoria milenar por trás da Bíblia, né? Então, quando você pega a Bíblia... Deixa eu ver se eu encontro uma Bíblia aqui rapidinho. Tem uma aqui, ó. Então, quando você, por exemplo, olha a Bíblia, você olha aqui, inclusive... Estou aqui em Gálatas, né, que eu até mandei uma foto lá no grupo do WhatsApp. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala sobre o fruto do Espírito. E as pessoas confundem e falam os frutos do Espírito são. Não existe os frutos do Espírito, é balela isso. Só fala que são os frutos do Espírito quem não entendeu, quem não conhece, quem é muito raso e superficial. Não existe frutos do Espírito. E eles não são. O fruto e é um só, mas existem características que definem se você tem desse fruto ou não, entende? E o que é mais engraçado é que o fruto do Espírito, todas as características dele, não existe lei contra. Não existe uma lei que fala assim, olha, você não pode amar, é proibido amar, ok? Outra característica, alegria, existe uma lei que fala que se você se tornar uma pessoa alegre, você está infringindo a lei, você tem que pagar multa, não existe isso.
Outra aqui, ó, paz. Se você é uma pessoa que tem paz, você corre o risco de ser preso. Não existe lei contra isso. Paciência, olha, você que é paciente demais, você não tem uma lei que fala assim, ó, você vai pagar uma multa se você for paciente. Outro, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Por isso que no versículo 23 fala assim, ó, contra essas coisas não há lei. Ou seja, para você exercer o fruto do Espírito, para você viver e praticar o fruto do Espírito, não tem nada que te impeça, não existe lei que vai te impedir. Entende? Por exemplo, vou casar com 2 mulheres, vou cometer um homicídio. Então, isso aí é coisas que tem lei contra isso. Eu vou, por exemplo, correr, para eu viver o fruto do Espírito, eu tenho que correr a mais de 140 por hora. Não, isso aí tem uma lei falando que você não pode correr a mais de 140 por hora. Então, existem leis que elas servem para que você consiga manter a ordem. Agora, para você viver o fruto do Espírito por completo, nenhuma lei, ou seja, nada pode impedir. A única coisa que pode impedir você de viver o fruto e de comer esse fruto e praticar ele e de mostrar que você tem esse fruto é você mesmo. Só você pode impedir você mesmo. Fala, seu Rogério. Rogério, tá aí, irmão? Rogério, você tá aí ainda ou você já foi já? Tem um pessoal que passa aqui, só passa, dá um oi e vai embora. Acho muito bonito. O livro de Provérbios é um livro que fala muito dessa sabedoria milenar. Entendeu? Então, Débora, se você for olhar lá em Provérbios, você vai começar a ler, você vai fazer o seguinte, ó, você quer entender sobre a sabedoria e a inteligência bíblica, lê o livro de Provérbios, mas lê assim, ó, você vai ver que existe um princípio e o cumprimento do princípio tem uma promessa. Toda promessa antecede um princípio. Então, se você quer viver a promessa, se você quer ter acesso à promessa, você precisa cumprir o princípio. Então, o livro de Provérbios fala muito sobre isso. Para você viver a promessa, você tem que cumprir o princípio. Tá? Então, deixa eu pegar um aqui, ó, por exemplo. Salmos, Provérbios. Ó. Ó. Meu filho, olha só que interessante. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração. Aí vem a promessa, porque são vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Então, o que eu entendo? Só no versículo, Provérbios capítulo 4, versículo 20, versículo 21 e versículo 22. Meu filho, ele está falando o seguinte, ó, atenta às minhas palavras, se atenta, presta atenção nas minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres, inclina os teus ouvidos para escutar o que eu estou falando. Ele está focando nisso. É a inteligência bíblica, a sabedoria, ela está falando isso. Inclina os teus ouvidos para escutar os meus dizeres. Não deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração. Ou seja, não deixa as palavras sair da tua frente. Guarda no teu coração. Para entrar no coração é por aqui, pelos olhos, pelos ouvidos. São as fontes de entrada. Elas entram e vão até o coração. Então, quando você faz um esforço, só nesses versículos aqui, para entender a voz da sabedoria, e você guardar isso e travar isso aqui dentro do seu coração, o que vai acontecer? Isso vai trazer vida para os que acham e saúde para toda a sua carne. Vai trazer vida para você que fez isso e saúde para toda a tua carne. Olha que doido. Então a saúde para a carne é a saúde para o corpo. Entende? Então assim, se você pegar a inteligência bíblica e começar a olhar o livro de Provérbios, você vai ver que vai estar sempre assim. Vai ter um princípio, uma direção, uma dica, e embaixo o que vai acontecer de resultado se você viver aquilo. Quando eu comecei essa minha jornada, antes de virar essa chave de viver a transformação em todos os aspectos, eu pratiquei muito isso. Eu li muito o livro de Provérbios. Eu ficava, cara,
que é a sabedoria? A sabedoria, onde ela está? Aí você vai ler em Provérbios, vai falar que a sabedoria habita na multidão dos conselhos. Tá, e o que é conselho? É diferente de opinião. Opinião são pessoas que não têm comprometimentos. Conselhos são pessoas que são especialistas ou conhecem sobre o assunto. Então, peraí, eu não posso pedir então um conselho para alguém que não sabe, ou que não é vitorioso, ou que não tem o resultado daquilo que eu estou pedindo. Só porque ela é uma boa pessoa, ela pode me dar um conselho? Não. Ela, por mais que ela seja seu melhor amigo, se você focar nela e ela não tem os segredos, os códigos, as chaves para vencer aquilo, ela vai ser a pior pessoa para te dar o conselho. Olha que interessante. É isso aí, ó. A Carol, relembrar o fruto do Espírito, hoje me trouxe mensagem nova, é isso aí. Débora, como você acessa as coisas que Deus já liberou? Aqui, ó. É a prática. É a prática da sabedoria. Então, assim, o acesso é um processo, não é da noite pro dia, tá? E, assim, eu demorei bastante para entender como acessar. Eu até postei um stories hoje, né, que me perguntaram bastante, né, como que você fez? O que você fez de diferente para você conseguir alcançar isso aí e sair de um ano, você sair do estado de não ter nada, estar negativo em tudo, e em um ano você conseguir alcançar grandes conquistas, né? Como que você fez isso? Eu não fiz nada de diferente, eu simplesmente, todos os dias, eu tinha uma clareza da minha visão, de onde eu queria chegar, eu tinha entendido qual era a minha missão, qual era o papel que eu tinha que fazer todos os dias, o que eu tinha que aplicar todos os dias. Eu tinha clareza dos meus valores, eu tinha clareza do para que eu faço tudo que eu faço todos os dias. Eu tinha clareza em todos os aspectos. Então eu comecei a buscar isso. Para você viver a promessa, para você acessar, você primeiro tem que ter clareza. Então, assim, eu estou explicando para você o que eu vivi, tá? Então, ter clareza de todas as coisas. Clareza de onde você quer chegar, clareza de quem você é, clareza de qual é o trabalho que você tem que fazer todos os dias, entende? Não é eu lembro que eu participava de congressos. Eu estou ouvindo aqui uma música da Zion Church. Da Zion Church é a Monte Sião, né? Uma igreja que tem aqui no Morumbi e aqui em São Paulo. E eu frequentei um tempo lá, né? Depois eu conto essa história para vocês, mas antes de ser expulso da igreja, de outra igreja, eu ia numa igreja e frequentava essa igreja para entregar aquilo que Deus tinha me pedido. E eu frequentava a Zion Church em paralelo para receber coisas de Deus. E foi um processo meio louco, depois eu explico para vocês isso. Mas nesse processo eu entendi que eu via em congressos, eu ia em um monte de lugar e a galera falava, cara, você tem que acessar aquilo que Deus te deu. E eu falava, tá, mas como? Essa pergunta que você fez, Débora, eu fazia demais essa pergunta. Como que eu acesso aquilo que Deus já me liberou? E eu comecei a buscar isso de uma forma muito absurda, sabe? Comecei a buscar isso. Só que era desafiador porque ninguém me dava resposta. Todo mundo falava de forma superficial. Eu aqui, na hora que eu comecei a falar com vocês, eu falei, é só você seguir isso. E eu escutava isso. Aí por isso que eu tô me aprofundando um pouco mais agora, porque eu sei que a resposta padrão que todo mundo dá é essa. Então o que eu fiz? Poxa, eu não vou ser alguém que vai dar a resposta padrão. Eu vou dar o passo a passo. Eu vou falar o que eu fiz, pelo menos se o que eu fiz pra mim funcionou e deu certo, eu vou explicar pra você o que eu fiz e se der certo pra você, tá tudo certo. Então, ter clareza de onde eu queria chegar, ter clareza de quem eu era, ter clareza do meu propósito, ter clareza da missão que eu tinha que cumprir todos os dias. E nessa série que nós estamos fazendo, nós estamos construindo tudo isso. Tá? Então você que não participou da live na segunda-feira, ela tá no meu feed aqui. E amanhã a gente vai fazer live de novo e sexta de novo. Então é um processo. Eu vou chamar alguns de vocês pra gente poder construir junto. Eu vou explicar na prática mesmo. É o beabá mesmo. O como você faz o planejamento certo. Como você faz pra você construir teu futuro. Fechou? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram agora. Para você ter bom relacionamento com as pessoas, estuda o livro de João. O livro de João mostra a visão de João. A Cris perguntou. O livro de João mostra a visão de João em relação a Jesus.
como uma pessoa chegada, uma pessoa próxima. Então, vai mostrar como que era Jesus na visão de João, uma pessoa amada, uma pessoa que era próxima dos outros. Tá? Então, o livro de João é bom. É um livro bom para você estudar. Fala, Marcos. Marcos chegou. Marcos, me chama aqui que eu já vou te chamar, então a gente vai bater um papo aqui. Ó, o Marcos é quem eu vou falar com ele aqui hoje, e eu espero que a nossa conversa aqui ela seja edificante e ela possa ajudar vocês também, tá? Então eu resolvi fazer com o Marcos, ele falou que tudo bem. Se a gente perceber que tem algo um pouco mais algo mais profundo e algo mais reservado, a gente vai sair da live, a gente vai para um ambiente mais reservado, tá? Então, assim, enquanto for algo que dá pra gente compartilhar, a gente vai compartilhar. E quando a gente perceber que tá indo para uma coisa um pouco mais pessoal, eu vou pedir licença para vocês e a gente vai para um outro ambiente, tá? Mas espero que vocês possam pegar algumas dicas legais, algumas coisas boas aqui. Felipe, qual que é o seu propósito? Débora, meu propósito é preparar. Eu consegui encontrar em uma palavra: preparo. Todos nós temos uma palavra que define quem nós somos. Mas para você achar essa palavra é desafiador. Eu demorei bastante, viu? Então eu fui uma imersão assim para dentro de mim para entender que o meu propósito não é treinar pessoas. O meu propósito não é ensinar. Ensinar mesmo, na raiz da palavra. Meu propósito é preparar pessoas, preparar empresas, preparar em tudo que eu estou fazendo, estou preparando. Então, preparo. Mas preparar não é a mesma coisa que ensinar? Preparar é antes do treino. Preparar é o que vem antes do treino. Preparar é você fazer algo. É você preparar com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe preparar. Por exemplo, eu costumo fazer uma analogia que é assim, ó, o meu papel, o meu propósito todos nós somos viajantes nessa terra. Ok? Nós estamos aqui, é uma jornada. A vida é uma jornada. Então eu comparo a jornada da vida com a jornada de um mochileiro. Então você passa por mim e muitas vezes está passando por mim com uma mochila pesada, com um monte de coisa que você não precisa e sem direção. Você não faz ideia para onde você está indo, você só está andando na vida. Então o que eu faço? Eu pego você, vamos lá, eu vou te mostrar o que você tem que tirar da mochila, o que você tem que pôr na mochila e vou te ajudar a clarificar onde você tem que chegar, qual que é o teu destino. Você está numa jornada da vida, então o meu papel é esse, meu propósito é preparar você para a tua jornada. Então eu preparo você, eu deixo a tua mochila leve, porque a inteligência bíblica fala que o fardo ele tem que ser leve, não tem que ser pesado. Então para você ter não sei se vocês já fizeram uma viagem como mochileiro, mas a mochila pesada é a pior coisa que tem. Pior ainda é quando você está levando coisas que você não usa na viagem. É uma bosta. Então você tem que levar aquilo que realmente você vai usar. Então eu ajudo você a colocar aquilo que você precisa colocar na mochila para que a jornada seja leve. Então é isso que eu faço, usando essa metáfora, sei lá que pode dizer uma metáfora, mas usando essa analogia com a jornada do mochileiro, eu sou o cara que vou preparar você para que você siga e tenha um treinamento específico na tua vida. Então eu preparo você, eu mostro, é para cá, você vai para cá, o teu destino é lá, o teu destino é aqui. É para lá que você vai. Então assim, você vai para um terreno rochoso, você vai para um terreno deserto, você vai passar por aqui, você vai parar. Então assim, tua mochila precisa disso, disso e disso. Então eu ajudo você a fazer isso. É basicamente isso que eu faço, tá? Então eu preparo antes do treino, eu preparo você. O que você vai fazer dali para frente, não importa se você vai ser um jogador de futebol, de basquete, de vôlei, o importante é que você vai estar preparado, que é o que você passou por mim. Você passou por mim, você está preparado. E aí você vai para o treinamento que você vai fazer da vida e o treinamento específico. Fechou, Carol? Eu tenho clareza, sei que é a promessa, mas preciso desbloquear de algo como eu começo a buscar isso. Eu tenho clareza, sei qual é a promessa, mas preciso desbloquear algo. Como eu começo a buscar isso? Cris, para você começar essa caminhada, essa jornada, você tem que ter claro de onde você quer chegar, sabe? Você sabe da promessa, mas a promessa, ela ainda não...
pensa assim, ó, existe a visão macro. A visão macro, o que que é? Qual que é a promessa que Deus tem para nós? É que nós, se nós formos discípulos, se nós crermos, acreditarmos, nós vamos viver a eternidade com Ele, certo? Então essa é a minha visão. Eu me vejo na eternidade com Cristo. Não apenas no paraíso, mas na eternidade com Ele. Eu me vejo com Ele sendo um dos cavaleiros. Eu me vejo tocando terror na eternidade com Ele. Ok. Essa é a minha visão. Minha missão. A única coisa que Ele pediu é ir por todo mundo e fazer discípulos. Então a minha missão nessa terra, quanto à missão macro, é fazer discípulos em tudo que eu for fazer. Agora, para construir essa missão, os meus valores, eles vão definir essa jornada. Então, aí eu vou entrar nas microvisões que eu vou ter. Essas microvisões, eu vou empreender, eu vou construir uma academia, eu vou ser CLT, eu vou ser pedagogo. Aí assim, a forma como você vai fazer isso são as microvisões. Você vai ter microvisões onde eu quero chegar. E aí, para você chegar nessa microvisão e concluir parte da tua jornada, você tem a missão. A missão que você vai cumprir. Gente, só um detalhe aqui. A minha família é barulheira, tá? Então, eu já expliquei para vocês aqui já essa questão de cultura, né? Eu vim de uma cultura, minha esposa de outra cultura. Quando ela chegou em casa, ela achou que tava todo mundo brigando, porque era uma bagunça, era todo mundo falando alto. Quando eu cheguei na casa dela, achei que tava no enterro, porque era tão silêncio, todo mundo quietinho. E eu estava acostumado com aquela bagunça. Então, em uma das lives aqui eu falei sobre isso. E eu posso falar depois sobre esse choque de cultura, que tem tudo a ver com a tua construção, da tua mentalidade, de quem você é, de quem você se torna, e como que você vê o mundo, a tua visão de mundo, tá? Então, mas para vocês entenderem que eu não tô no meio da guerra, tá? Eu tô em casa. Então, Cris, esse caminho, tá? Busca dessa forma, vai ser massa. Como se libertar das crenças religiosas? Arte, você vai fazer o seguinte, você vai olhar para os princípios. Você vai começar a questionar, questionar, por exemplo, me fala uma crença religiosa. A crença, eu tenho que ir para a igreja todos os domingos. Na Nova Aliança, a gente entende o quê? Que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito. Mas nós precisamos andar em comunhão. Entende? Estuda a Nova Aliança, Artes. Você vai começar a ter uma clareza muito maior sobre como se libertar das crenças religiosas. Você pode seguir um cara que eu acho muito massa, que é o Reinhard. Ele é um cara que ele fala sobre a Nova Aliança pra caramba. É muito bom. O Marcão tá aqui. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Ter uma família, isso é um propósito, Débora? Ter uma família, já te chamo aí, Marcão, beleza, mano? Joia. Deixa eu só responder a Débora aqui pra gente começar. Cadê? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver a pergunta da Débora. Ter uma família é um propósito? Débora, ter uma família é uma promessa, tá? Então, assim, nós termos uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são uma família. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito, ele faz o papel da mãe, a doçura, o conselheiro, o consolador. Então, a Trindade está no DNA de Cristo, DNA de quem nós somos. Então, quando nós olhamos para a família é simplesmente cumprimento da promessa, tá bom? Show. Fala, Marcão, e aí, como você tá, mano? Fala, meu querido, tudo jóia, graças a Deus? Tudo bem, mano, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Não dirigiu muito rápido não, né? Não tô pegando nenhuma multa não, né? Não, eu tava correndo. Ah, você tava correndo? Ó, Literalmente correndo, né? tava correndo, aí eu tive que correr um pouquinho mais para chegar a tempo. Massa demais. Pessoal, eu vou aqui diminuir aqui eu vou tirar um pouquinho os comentários e vocês podem continuar comentando aqui. Já já eu vou abrir para comentário de novo. E aí vocês colocam as dúvidas de vocês se tiverem também, tá? Só para a gente poder não se distrair aqui, que senão eu vou ficar me distraindo. Marcão, vamos lá então. Vamos começar pelo começo. Qual que é a sua principal dúvida hoje? Fala o que está no teu coração aí, que aí a gente vai organizando e a gente vai dividindo as tarefas, as partes aí.
Ah, eu acho que, tipo assim, não só eu, mas acho que uma grande parte de muitas pessoas que vêm seguindo você, que seja o Pablo, o Rogério, o pessoal ali que sempre está unido em união ali, é em busca, que eu vejo nos comentários, que eu sempre tô seguindo vocês, é a parte do propósito, do que realmente eu vim fazer aqui, entendeu? Que é uma coisa que, tipo assim, me corrói por dentro. E todo santo dia, quando eu saio pra correr, eu corro, direto e reto eu posto nos stories. Eu correndo, eu olhando pro céu, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, me deu, vá uma luz, sei lá, me mostra isso, por favor. Teve um dia até que tava chovendo aqui, tava um chuvão bravo. Aí minha esposa, ah, você vai correr? Eu falei, vou. Eu acho que hoje é tipo assim, vai um negócio água pra limpar a alma, vou olhar pro céu, sei lá, tem que acontecer alguma coisa. Até que tive uma conversa com ele, vi um sinal, mas ainda, sabe, aquele negócio lá, parece que não queima no coração, mas parece que eu não sei, fico sem rumo, não sei o que pensar, eu eu não sei nem como falar, na verdade, né? Não, vamos lá então, eu vou te ajudar com isso, cara. Tá mais simples, para acalmar o teu coração, de primeira assim, tá mais simples, é mais simples do que você imagina, tá? O que acontece é que o consumir muito com muito conteúdo, o consumir muita informação de todos os lados, faz com que as coisas começam a se complicar, porque eu escuto um pedacinho de alguém falando uma coisa, eu escuto outro pedaço de alguém falando outra coisa, eu falo, mas não tá batendo a informação. Como que eu vou fazer isso funcionar na minha vida se não tá indo de um lado, o cara fala que tá indo para cá, eu tô para cá e ah, que doideira é essa, cara? Como é que coloca isso em prática? Esses caras são tudo doidos, são tudo maluco, eu que sou o desnorteado. E aí você começa a ver os caras, todo mundo tem resultado, você fala, não, o maluco sou eu, não é possível. Né? Então, assim, o que acontece, mano, é o seguinte, é que essa busca, ela tem a ver com a tua identidade, ela tem a ver com quem você é e com o despertar que há aí dentro. Existe um despertar aqui dentro, você quer entender, a vida ela precisa fazer sentido. Uma pessoa que não tem sentido, não tem motivo para viver, ela, a única coisa que ela aguarda é a morte, porque ela vai ficar fazendo uma série de coisas nada a ver para arranjar motivo de viver, para arranjar adrenalina, para arranjar desafios. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um motivo. E quem não tem motivo para viver não consegue viver bem, né? Acaba morrendo, acaba perdendo o sentido, a vida perde sentido. Então, para deixar claro para ti, assim, o primeiro propósito, existem dois propósitos. Então, começa aí, se tiver com caneta e papel aí para você anotar, ou você vai querer que eu deixe a live gravada, né? É, pode deixar que Mas depois eu vou assistir de novo, velho. tá certo. Então, assim, ó, o que a gente entende? Que existem dois propósitos, existem dois. Todos nós temos dois propósitos. O primeiro propósito é universal. Deus, quando ele criou o homem lá em Gênesis, ele criou e falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E mais para frente, fala que Deus, ele na viração do dia, ele ia no jardim para se relacionar com o homem. Você já deve ter escutado isso, certo? Já. Então, isso assim, ó, o primeiro propósito que nós somos da nossa vida, nós somos chamados para um relacionamento. O propósito, se relacionar com ele. Qual a diferença de propósito e chamado? Chamado é o que ele fez. Ele nos chamou para um relacionamento. O propósito é o para que eu faço o que eu faço todos os dias. Para que eu me relaciono com ele todos os dias. Então, para que eu me relaciono com Deus todos os dias? Tem que ter esse é um propósito. Então, assim, eu me relaciono com ele para quê? Para ter intimidade, para escutar a voz dele, para entender os planos dele para mim nessa terra. Então, quando eu me relaciono, meu propósito inicial, universal de todo mundo é relacionamento. Jesus tinha isso. O primeiro propósito de Jesus era relacionamento com Cristo, com o Pai. Então, ele se relacionava com o Pai. Quando ele se relacionava com o Pai, ele conseguia fazer, por ele se relacionar e ele alinhar corpo, alma e espírito, as três esferas. O espírito dele era o único que tinha acesso ao Espírito Santo, que tinha acesso ao Pai. Então, quando Jesus ele caminha sobre as águas, quando Jesus faz o milagre da multiplicação, quando ele cura as pessoas, não é porque ele era 100% Deus, ele não era 100% Deus, ele era 100% homem, só que ele tinha acesso ao Espírito e ele estava alinhado às três esferas. Então ele tinha poder. E nós temos aquilo. Por isso que ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu.
Nós temos poder para fazer tudo o que ele fez. O que acontece? Por que, que muitas vezes nós não fazemos? É porque nós não temos clareza, nós não temos esse alinhamento como Jesus. Eu acho difícil alguém chegar no nível de Jesus assim, enquanto vivo na Terra. Eu acho muito desafiador ter alguém que vai chegar nele, mas vamos chegar perto. Eu conheço gente que já foi transladado, eu conheço transladado, sabe o que é, né? A pessoa que está num lugar e ir para um outro lugar. Eu conheço gente que já voou, literalmente já saiu do chão. Então, assim, aquilo que Jesus fez enquanto está escrito na inteligência bíblica, em toda a jornada dele, já teve pessoas que fizeram em todo esse tempo da história, pessoas que fizeram pelo menos uma das coisas que ele fez. Ou seja, um fez isso, outro fez isso, outro fez aquilo, significa que nós temos acesso a tudo, nós podemos fazer tudo. É nós que não fazemos. Por quê? Porque nós não somos intensos nesse relacionamento com ele. Né? Então, pensa comigo assim, ó. Nós nascemos para um relacionamento, esse é o primeiro propósito. O que fudeu e deixou com que a gente não tivesse clareza do segundo propósito? A religião. Os anos foram passando, a religião ela foi entrando e as doutrinas, os dogmas, os paradigmas começaram a colocar dentro das pessoas e regras. Aí começou a vir uma porrada de regra. Tá, regra. E isso foi nos afastando dele, entende? Dá o real papel nosso. Quando nós conhecemos a Cristo, qual que é o... Para que eu me relaciono com ele? Ficou perdido isso. As pessoas não sabem para que se relacionam com Deus. Se eu perguntar para vocês, para que vocês se relacionam com Deus? Não, porque tem que se relacionar, né? A Bíblia fala... Para negócio de pecado, acho. Tem porque... gente que passa a semana inteira xingando o pai, a mãe, irmão, ou faz cagada em bebê, essas coisas. Aí chega no domingo, vai lá. Ai, desculpa, Deus. Ah, que bosta. Então, que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento de prostituto. Você está se prostituindo, entende? Você usa Deus. Ou quando você usa, é que nem alguém que vai num prostíbulo. Você está usando Deus e você está se prostituindo. Olha que bosta. Porque você não está levando a sério esse relacionamento. Então, quando nós não entendemos o para que nos relacionamos com Deus, nós vivemos essa vida imunda, essa vida de prostituição. Nós vivemos essa vida de merda. Nós vivemos uma vida desgraçada. Uma vida desgraçada é uma vida sem graça, com falta de graça. Então, nós vivemos uma vida medíocre, mediana. Por quê? Porque falta esse relacionamento, falta entendermos e vivermos o para que nos relacionamos com Deus. Agora, Marcos, a primeira coisa que você tem que ter clareza e você tem que buscar é o para quê. Para que você se relaciona com Deus? Então, anota aí. Nós nos relacionamos com Deus para ter intimidade. Para olhar para Ele, olhar nos olhos dele e ver a gente como Ele nos vê. Então, me relaciono para ter discernimento, para ter intimidade. Quando eu tenho intimidade, é que nem você com sua esposa. Você não conta coisas da sua vida, da tua vida, para qualquer pessoa. Você conta para tua esposa, porque você tem intimidade com ela. Não é verdade? Então, na intimidade, quando você está com a sua esposa no teu momento aí de intimidade com ela, entre as quatro paredes, você se olha pertinho, tão perto que você consegue se ver no olho dela. Então, intimidade com Cristo é estar tão perto que a gente consegue se ver como Ele nos vê, pelo olhar dele. Quando eu olho para Ele e vejo o reflexo de mim nos olhos, o meu reflexo nos olhos dele, eu começo a me ver como Ele me vê. Então, esse relacionamento vai gerar isso, vai gerar essa intimidade. Então, quando ele ia no jardim para caminhar com Adão, ele se relacionava com Adão, ok? E nesse relacionamento com Adão, por se relacionar todos os dias, fica imaginando o que Deus falava para Adão, sabe? Fala, Adão, tranquilo? Como estão aí as coisas? E aí, quantas árvores cresceram? Como tá o jardim aí? Tá curtindo? Como que é a parada aí e tal? Tanto acho que a conversa de homem é tão ruim, o homem não consegue conversar muito com outro homem que Deus falou, eu preciso fazer um trem, vou fazer uma mulher. Aí vai ter papo. Mais ou menos isso. Aqui, mas é brincadeira. Mas aí Deus foi e fez a mulher, porque falou, tá faltando assunto entre a gente, né, Adão? Então assim, vamos colocar uma mulher aí. E aí ele fez lá, e aí tem a mulher para se relacionar também, para um relacionamento. Mulher é relacionamento com homem, e conversa, e ele ia no jardim na viração do dia para se relacionar com o homem. E sabe uma coisa? Sabe por que ele fazia isso?
Porque quando no sexto dia ele criou o homem, até o sexto dia ele falava, as coisas eram criadas. Façamos os céus, façamos a terra, façamos separação dos céus das águas da terra. Então ele começou, ele falava e as coisas eram criadas. Quando chegou ao sexto dia, quando ele criou o homem, ele não falou mais, porque ele transferiu o bastão para o homem. E quando ele transferiu o bastão para o homem, ele estava dizendo assim, Marcos, olha, até aqui eu criei. A partir de agora, como eu te fiz a minha imagem e semelhança, isso tudo que você está vendo, eu coloquei aqui para você governar sobre todas as coisas. Então, a partir de agora, o nosso relacionamento, na nossa intimidade, se eu, Deus, ver que precisa fazer algo, eu vou falar para você, Adão. E aquilo que eu coloquei, o meu DNA que eu coloquei em você, a minha identidade, aquilo que eu coloquei de habilidade, de talentos, aquilo que os seus dons, aquilo que tem em você, você vai usar para continuar construindo, continuar governando sobre todas as coisas. E eu já não vou mais me meter nisso. Os céus são do Senhor, a terra Ele deu para os filhos, para que eles governem sobre todas as coisas. Tá entendendo até aqui? Nesse momento, o Marcão, o que acontece? Nós entendemos o nosso segundo propósito. Quando nós temos intimidade com Ele, nós olhamos para nós. Ele colocou algo em você, tá? Ele colocou algo em você quando você nasceu, que é a sua ICP. Há uma ideia central permanente, que são características do seu propósito. Só que com os P's programadores, até coloquei aqui hoje, Dia das Crianças, em comemoração do Dia das Crianças, né? Quem foram os seus P's programadores quando você era criança? Por quê? Porque quando você é criança, você é totalmente desconfigurado se você não tem uma família, uma base estruturada. E até com uma base estruturada, não estou falando de estrutura financeira, não estou falando de estrutura comportamental, não existe uma estrutura 100% certinha, entende? Mas existe aquela estrutura que são pessoas que buscam a Deus, que têm intimidade com Ele e que buscam não bloquear ou desbloquear os seus filhos ali, não bloquear em diversas coisas. Então, assim, o que para mim é uma cultura bacana de crescimento? É conectar a criança direto com o Criador. Desde pequeno, conectar com o Criador. Desde pequeno, conectar com o Criador. Conectar com o Criador. Né? Para que ela entenda a identidade dela. Para que ela entenda quem ela é. Para que ela, desde pequena, entenda que ela está aqui para governar sobre todas as coisas, não sobre todas as pessoas. Porque Deus nos fez para governar sobre as coisas, sobre os reinos, né? E não sobre as pessoas. Então, por que não as pessoas? Porque as pessoas são faces de Deus. Nós somos muito fáceis. Vai ter um grupo de pessoas que vão andar comigo, vai ter um grupo de pessoas que vão andar com você e tá tudo certo. Nós nos completamos. Nós somos um quebra-cabeça completo em Deus. E você vai ter um grupo que é um quebra-cabeça completo em Deus. Entende? Então, cada um de nós vamos conectar com algumas pessoas específicas. E tá tudo bem, eu não preciso conectar com todo mundo, não preciso como Jesus. E olha só, tudo tá na Bíblia. Jesus não precisava agradar todo mundo, entende? Era só aqueles que faziam sentido. Aqueles que tinham a ver com o quebra-cabeça dele, que era importante para ele construir naquela época. Então, quando você olha para isso, e você olha lá para o relacionamento dele com Adão, ele começou a ter intimidade. Na intimidade, ele começou a revelar para Adão: Adão, eu tava aqui, ó, tá vendo esses animais aí? A gente precisa dar nome para esses animais. Adão entendeu, baseado nas habilidades, no talento dele, falou: deixa comigo, vou fazer isso. E ele começou a dar nome nos animais, dar nome nas ervas, nas plantas. Então Adão, Deus viu, enxergou algo, procurou alguém. É a mesma coisa que se você olhar na vida de Sara, ou Ana, não lembro agora, mãe do profeta Samuel. Deus estava procurando na terra alguém que tivesse um coração disponível. E Ana, ela não conseguia engravidar, ela queria ter um filho. Então, assim, olha o alinhamento aí. Ela queria ter um filho e Deus estava procurando um profeta. Então, como Deus não fala mais e as coisas cria, ele buscava alguém com o coração disponível. Então, conectou. Ela orou: Pai, eu quero ser mãe. Se o senhor está buscando alguém, eu estou aqui. Eu quero ser mãe.
me dê um filho que eu devolvo ele para você. Aí o radar de Deus, opa, peraí, encontrei alguém. Ah, eu preciso de um profeta. Ela quer um filho, tá tudo certo. Contrato fechado. Aí ele fez o contrato, ela teve o filho. E ela ofereceu o filho, foi morar lá com Eli. Então, com o profeta Eli. Então Samuel nasceu e Samuel foi um dos grandes profetas. E ela teve o desejo dela cumprir e Deus olhou e falou assim, beleza, olha só que massa. Eu consegui um profeta para a geração. Então, o propósito tem a ver com aquilo que você olha para Deus e Deus vai falar para você, entende? Quando você se relaciona com Ele, tem intimidade, Ele vai olhar para você. Ele vai olhar uma dor. O propósito, algumas características, tá? Tá com você desde que você nasceu. Por exemplo, a minha primeira palestra foi com 6 anos de idade. Sabia disso ou não? Não. Não, 6 anos de idade. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo chamada Estrela do Norte. Tinha 2.000 habitantes a cidade. Tão pequena que era. E eu morava do lado tinha um pasto. E aí tinha uns boi que vinha lá, né? Então, um certo dia, com 6 anos de idade, eu peguei um livro do meu pai e diante dos boi ali, eu comecei a falar com eles, como se eu estivesse dando palestra ou pregando para os boi ali. Então, foram características. Na escola, eu não queria, na educação física, eu não era um cara de jogar no ataque nem na defesa. Eu queria ser o técnico. Então, olha que doido. Então, eu começo a pegar algumas características da tua jornada, da tua vida, da tua infância. E vai pegando essas características que você foi vivendo. E às vezes a gente foi tão desconfigurado que a gente não consegue enxergar um padrão. A gente não consegue enxergar nada. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer você vai pegar, vai deixar gravado, depois você vê isso aqui. Mas você vai pegar, perguntar para algumas pessoas, alguns seus pais, parentes, pessoas que conviviam com você quando você era pequeno, como que era você, etc e tal, na tua adolescência. Você vai buscar na memória, trazer a memória, como que era. E você vai buscar assim, ó, o que me deixava indignado? O que me deixava travado, assim? Essas características, você vai colocar tudo que você encontrar, você vai anotar no papel, tá? Então, tudo isso você vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Porque depois que você tiver um papel, o que você vai ter feito? Você vai ter tirado da cabeça. Aí é só reorganizar tudo isso e encontrar um padrão. Então, nosso primeiro encontro aqui, eu estou te dando as direções, as tarefas que você tem que fazer. E depois que você fizer, você volta e a gente vai para um segundo passo. Mas aqui eu vou te passar um pouco mais teoria e depois a gente vai entrar na prática. Então, quando Deus olhava para Adão e falava na intimidade o que ele queria, é a mesma coisa com a gente. Quando a gente se relaciona com ele todos os dias, quando a gente busca, a gente começa a viver o para que eu me relaciono com Deus. Então, para que eu faço o que eu faço todos os dias? Para que eu relaciono com ele todos os dias? Simplesmente para que esse relacionamento se torne íntimo e para que essa intimidade gere identidade em mim, clareza, e com a minha identidade clarificada, eu consiga dar frutos. O fruto é o segundo propósito. É pegar aquilo que está em mim, aquilo que ele falou para mim que eu tenho que fazer, e eu pegar tudo que eu tenho e começar a fazer aquilo que ele está falando para mim. Agora, vou falar de mim, tá? Vou dar o meu exemplo. No começo, quando eu comecei a trabalhar no banco, eu não tinha nada de clareza disso, mas desde novo, eu sempre fui o cara do tio que tocava violão na escolinha, para criançada. Eu sempre fui o cara que ajudava lá a organizar os eventos, a organizar a sala de aula, organizar eu era um cara que sempre estava organizando, estava preparando o ambiente, sabe? E eu não sabia dessa palavra, não tinha clareza dessa palavra. E eu estava sempre olhando para mim naquela época e fazendo várias coisas que depois fizeram todo sentido quando eu entendi que eu posso aplicar isso em todas as áreas e esferas da minha vida. Então eu comecei no banco, comecei fazendo um monte de coisa, e eu comecei a olhar que eu cuidava de adolescentes e jovens na igreja, eu cuidava de adolescentes e jovens no banco, né, mais jovens que adolescente no banco, jovens trainee, e eu olhava para a Cracolândia, que é um evento que eu fazia também com o pessoal, meu coração estava voltado para os jovens. Então, quando eu olhei isso, eu falei, cara, tem alguma coisa aí, tem um padrão aí. Então, eu percebi que tinha a ver com preparar essa geração. Mas só que,
como que ficou mais... o que vai acontecer no meio do caminho, tá? Isso não é propósito, tá? Então, isso que eu tô te falando é da minha visão. Como que eu sei onde eu tenho que chegar? Eu comecei a buscar em Deus isso. O que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me deu, com o propósito que o Senhor me deu, que é preparar pessoas? Aí ele começou a falar comigo algumas coisas. Eu comecei a buscar, eu comecei a ir em alguns eventos, eu comecei a buscar na intimidade com ele. E uma vez eu estava numa palestra, num evento do Thiago Brunet, né, na Conferência Destino, na primeira Conferência Destino que ele fez. E nessa conferência eu estava caçando mesmo, para entender o que Deus queria que eu fizesse. E foi quando eu tive uma visão. E nessa visão, lembra, a minha intimidade com Deus me fez ter clareza e conseguir acessar um pouco mais o Kairos, o terceiro céu, o sobrenatural. Então eu comecei a fazer isso e comecei a entender que tinha algo mais profundo, né? Eu comecei a buscar e aí o Cash Luna, que era o cara que estava falando, ele deu um comando. Ele falou: feche os seus olhos agora, o Espírito Santo vai mostrar uma imagem para vocês. E eu fechei os olhos. E naquele momento que eu fechei os olhos, eu tive uma visão. E a visão não é uma TV LED de 32 polegadas, imagem lúcida, todas as cores, nada disso. Eu quero desmistificar, inclusive, isso. As pessoas, a gente fala... Eu era um cara muito cético, então as pessoas falam de visão, de anjos, essas coisas, eu ficava puto, porque eu falava, mano, eu não consigo ver nada disso, eu não entendo nada disso. Que merda, velho. Doido. Então, assim, eu comecei a buscar, e aí eu vou revelar para vocês todos esses segredos, que é o segredo do por trás das palavras que as pessoas dizem, sabe? É visão, é discernimento, tudo isso. Então, naquele momento, quando eu vi que eu tive uma visão, é uma sensibilidade, é uma imaginação que vem por trás. E era como se fosse uma rampa, eu estava correndo e vi um cara na minha frente, como se fosse Jesus, meio que abaixado, fazendo assim. E aí quando eu olhava, tudo em câmera lenta, voz de crianças, eu olhava para trás assim, e parece que tinha uma multidão de crianças correndo atrás de mim. E eu fazia assim para eles, assim, ó, venham, tipo, olhando para trás, vem. E aí, quando eu estava chegando perto de Jesus ali, ele olhava para cima e falava assim, ó, era uma rampa, e essa rampa chegava no final, ela virava assim. E ele falando para mim assim, ó, vira, vai, é para lá, que era a direção. A imaginação, é como se estivesse indo para Deus, saca? Ele falando, beleza, vem, você tá arrastando uma multidão com você, vamos para lá. É para lá que você tem que ir. Então, essa visão, eu estou te contando hoje, e eu conto com mais clareza. Mas no dia, eu não tinha clareza disso. Entende? No dia foi algo meio confuso. Eu tive que anotar. Eu gravei, assim, eu peguei o meu celular na hora que eu tive uns déjà vu aí, essas visões, esses vultos assim de imagem. Eu fui imaginando, eu fui falando assim, ó, eu tô subindo uma ponte, uma rampa, essa rampa, tipo, aí eu fui falando assim, ó, tipo a rampa lá de Brasília, e aí eu tem uma galera correndo atrás de mim, eu tô olhando para trás, tem voz de crianças, e eu sou como se fosse uma criança, é um monte de criança atrás de mim, e aí tem um cara de branco na minha frente, eu não consigo ver o rosto dele, ele tá me direcionando para ir para cima, e na hora que eu tô virando aqui, bum, virou um clarão, não vi mais nada. Foi assim que a primeira gravação. E aí depois eu fui buscando isso, eu fui buscando entender um pouco mais como que era isso. E aí eu fui clarificando, eu fui buscando em Deus, me dá mais detalhes, me dá mais detalhes. Essa visão, ela mostrou um lugar que eu tinha que chegar. Ok. Agora, o que eu vou fazer para chegar lá? O que aconteceu? Eu não tive discernimento. Propósito, clareza. Eu não tinha isso. Eu tinha entendido uma visão, que é uma missão que eu tinha que cumprir. Eu tinha que mudar, eu tinha que alcançar uma geração. Tá tudo certo aí. Beleza. Como eu ia fazer isso? De que jeito? Era educação, era na escola, era trabalhando, como? Não fazia ideia de nada disso, de como ia ser a jornada. Essa visão, ela não revelou meu propósito, mas ela me deu indícios. Você está entendendo? Meu propósito não estava claro. Eu não tinha clareza do propósito, mas eu tinha um norte. Então, o que você precisa agora, Marcos, não é de clareza do propósito, é de um norte, uma direção. Então, o que vai acontecer? Antes do segundo propósito ser revelado, você vai começar um processo de relacionamento
Esse relacionamento ele vai gerar intimidade e ele vai te dar algo, ele vai te mostrar algo. Marcos, Top. sabe essa indignação que você está tendo aí? Eu tô indignado com o quê? Eu tô puto com isso. Então, o que você vai fazer para resolver isso? Espírito Santo, me mostra. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Aí ele vai meio que te dar uma ideia, uma visão. Você vai ter uma noção. Já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer isso. Como? Aí você vai olhar suas habilidades, você vai olhar seus talentos ali. Como que você pode fazer? Não, sozinho eu acho que eu não consigo. Então, quem que eu tenho que conectar? Tá, vou conectar. Aí, assim, nesse processo, Marcos, você vai começar a clarificar o propósito. Entende? Você vai começar um processo de clarificação. Por quê? Porque nessa jornada, você vai entender todo dia o que você está fazendo. E para que você está fazendo aquilo que você faz. Entende? Sim. Conseguiu te dar uma noção, um norte, alguma coisa assim? Não, ajudou bastante, ô louco. Geralmente eu escuto vocês falar muito sobre que, tipo, as coisas que bloqueia é algo que seria o seu propósito, algo do tipo assim, uma coisa que te Teu bloqueio tem atrapalhe, ou intimidade com o teu propósito, né? exatamente, essa é a frase. E aí te bloqueou essa frase? Te bloqueou essa frase. Por que teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito? Porque quando você nasceu, o diabo ele sabe o quão potente você é. Então o que ele vai fazer? Eu tenho que colocar esse cara, que nem vou dar um exemplo aqui, vou uma analogia. Eu tô aprendendo a fazer analogia, tá, gente? Então, se não tiver muito bom, vocês me falam depois. Né? Então, tamo junto aqui, me ajudem a clarificar cada vez mais a minha mensagem aqui para vocês, que aí eu consigo trazer tudo que eu vivi de uma forma mais clara para que vocês possam entender e viver também na prática. Então, assim, ó, vamos pensar assim, ó. Uma menina, ela é filha de um rei e de uma rainha. Ela nasceu, e quando ela nasceu, alguém foi lá e roubou ela do reino. E tirou ela do reino e colocou ela lá no meio dos plebeus, lá no lugarzinho mais escondido. E ela cresceu achando que era daquele lugar. Entende? Então, ela cresceu achando que aquele era o lugar dela. Só que ela olhava para o reino e falava, cara, eu sinto que tem algo diferente em mim. Eu sinto que eu faço parte daquilo lá, mas eu tô aqui, tá tudo certo. Então, ela fazia coisas, ela governava sobre aquelas coisas sem muitas saber. Ela era a pessoa mais organizada, ela era a pessoa mais amada, era a pessoa mais aceita no grupo. Ela começou a cativar tanto as pessoas, ela começou a entender tanto quem eram as pessoas, e ela começou a ser vista como alguém de autoridade. Já estava nela, mas ela não fazia ideia de onde ela era. Entende? Então, quando a gente fala de bloqueio de intimidade com o teu propósito, é basicamente isso. Quando você olha, por exemplo, para aquilo que você é, para aquilo que te bloqueia, o que te bloqueia hoje? Quais são os seus bloqueios? Os bloqueios eles vão ter até o final da vida. Vou contar esse segredo para vocês aqui. Você nunca vai viver sem bloqueio nenhum. Cada vez que você descobrir um bloqueio, você vai passar para uma nova fase e você vai ter outros bloqueios. Então, o meu propósito de intimidade com todos esses bloqueios tem, porque é o para que você faz o que você faz todos os dias. Então, quando você olha o teu, por exemplo, algo que te persegue. O que te persegue a vida inteira? É a escassez? É um medo? É uma característica, você pode olhar para isso. É um medo? É algo que, por exemplo, aquilo que me perseguia era o lance da geração. Então, quando eu tive uma visão, que eu vi que eu tava ajudando uma galera, eu imaginei, pensando no meu histórico, pensando em tudo que eu vi que tinha a ver com educação. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Podia ser área infantil, crianças. Mas não, entendi, aí tá dentro do meu contexto, é jovens e adolescentes. Então, você tem que só observar isso. Entende? Aquilo que te indigna, a tua indignação hoje. Qual que é? Puxa, eu tô indignado com a escassez. A escassez, ela simplesmente é um bloqueio que você tem que passar por ele.
Tá, mas pensa comigo, se você não fosse escasso, qual que seria a sua indignação hoje? Como que você vai aprofundando para entender cada vez mais a sua visão ou algo que você pode fazer? É quando você tira da frente o bloqueio. Bloqueio, escassez, ok. Aí vamos lá. Meditação, imaginação. Eu sou um cara que eu tenho na minha conta agora 10 milhões de reais. Eu tenho uma casa própria, várias casas. Não tenho um problema com dinheiro. Todo dia entra na minha conta 100, 200 mil. O dinheiro não é um problema para mim. Com o que eu fico indignado nessa geração, nessa terra? Aí você começa a olhar para outras coisas. Você começa a apontar outras coisas. Você começa a ter mais clareza de algumas coisas que você pode fazer. Tá, baseado na minha visão, nas minhas habilidades, no meu talento, o que eu posso fazer? Então, ó, eu vejo assim, ó, eu não tenho um problema de escassez, saiu da frente. Tá, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Por quê? Porque a escassez você vai vencer. Quando você tiver visão do futuro, se tiver clareza, é processo. Você vai fazer algumas ações, você vai quebrar alguns paradigmas, alguns padrões comportamentais, você vai vencer a escassez, tá tudo certo, tranquilo isso. Beleza, agora, o que eu vou fazer? Se propósito não ser escasso, o propósito não quer dizer todo dia eu estou trabalhando para não ser, para que eu faço o que eu faço. O propósito é não ser escasso. Aí quando um dia acabar a escassez, acabou o propósito, não faz sentido. Porque o propósito não acaba, entende? O propósito é todo dia, até o final da vida. Vai Entende? acabar. Então, propósito é muito além de um bloqueio, do que passar por um bloqueio. Então, um bloqueio é uma batalha que você tem que vencer. Então, eu tenho a minha visão, eu me vejo daqui até o final do ano próspero. Eu vou estar assim, assim, assado. Eu tive uma visão que eu vou estar assim, tal, beleza. Tá, ok. Agora, o que eu vou estar fazendo todos os dias para isso acontecer? Todos os dias eu tenho que, de alguma forma, fazer algo que tem a ver com propósito. Por exemplo, quando eu estava dormindo no sofá, eu olhava para o futuro e falava, cara, eu vou mudar a educação no Brasil. É uma visão que eu tive. Ok, tá, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a olhar para tudo que eu tinha, minhas habilidades, meus talentos, eu comecei a falar, poxa, eu vou fazer usando aquilo que eu tenho. E aí eu fui me conectando com pessoas, eu fui fazendo coisas, eu fui construindo coisas. E aí eu parei para observar, depois que clarificou meu propósito, que eu estava o tempo todo preparando. Eu comecei preparando negócios, eu entrei no FJE, Fórum do Jovem Empreendedor, a Associação Comercial do Estado de São Paulo, a CSP. E aí o que eu fazia? Eu dava consultoria. Eu comecei a dar consultoria para empreendedores em empresas na região, do bairro, né? E preparando a galera, ou seja, o preparo. O que é o preparo? Eles tinham conhecimento, eles conheciam o Sebrae estava ali do lado dos caras. Então, por que eles estavam vindo até mim? Porque eu estava, de alguma forma, trazendo algum tipo de preparo que antecedia o que eles tinham que fazer especificamente, que era o treino, era o todo dia ali para ter o resultado. Então, eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a observar. Então, tudo que tinha nas minhas mãos, eu estava usando, e eu estava fazendo. E com o tempo isso foi clarificando para mim, entende? E de alguma forma eu fui construindo essa escada para chegar até aqui. E essa construção me fez olhar para trás e falar, uau, eu estou aplicando o meu propósito desde lá. Desde quando eu me entendi que eu tinha que fazer algumas coisas. E a prosperidade ela começou a ser natural. Porque você começa a produzir. Você começa a parar de fazer coisas e começa a produzir coisas. Entende? Produzir tem a ver com construir algo. Fazer coisas é aquela sensação de no final do dia parece que você fez muita coisa, mas não fez nada. Então você não construiu, você só fez coisas aleatórias. É como se você não tivesse construído nada para o futuro. Uma pecinha é o tijolinho todo dia que você tem que colocar lá para construir a sua visão. Então, quando eu entendi isso, Marcão, foi um processo, entende? É um processo. Fez sentido para ti, irmão? Fez sim. Pergunta aí. Ah, a parte igual você comentou, a parte de intimidade com Deus, esse aí eu não tinha muito. Faz poucos meses que eu tô firme nessa parte, fico vendo as lives e tudo mais. Eu até adquiri. Eu não tinha a Bíblia, né? Pra você ter ideia. Eu ficava vendo o celular, só que eu acho que o celular pra mim não tava. Aí eu adquiri esse brinquedinho aqui, ó. Ó, bacana, hein? 1611, esse é top.
Aí eu comprei essa aqui e agora eu vou, como se diz, eu vou devorar esse negócio. Eu já tô devorando, né? Top, top demais. Pá, Busca, pá, ó, você tá lendo que livro? Então, eu tava, eu sigo, eu vejo muitas coisas sobre com o Pablo e com o Rogério, né? Aí uma vez eu vi ele falando que, tipo, para quem nunca leu a Bíblia, eu li, mas eu nunca tipo, peguei para ler. Eu sempre li tipo, Salmos, algo do tipo assim, porque era o que a igreja falava muito. Então eu só focava, só que tipo assim, você começava a ler, e como não tinha muito endereço, não tinha incentivo nem de pai, nem de ninguém, aí, tipo assim, é como se fosse um livro qualquer, entendeu? Eu li por ler, entendeu? Não tinha sentido ali o que eu tava lendo. Aí eu vi o Rogério uma vez, acho que respondeu uma pessoa, não sei quem. Ele pegou e falou que, para quem está começando, ele indicaria começar o Novo Testamento, pelo Novo Testamento. Aí eu comecei a ler o Novo Testamento primeiro. Quanto tempo você já tá lendo? Vai fazer um mês e meio. Tá, o que você está entendendo? Parece que é meio complexo. Eu já cheguei a voltar ao texto, alguns textos já, para tentar entender exatamente. É tipo assim, eu não era muito de leitura, bem fraco. Eu venho lendo só de, do ano passado, do comecinho do ano passado que eu comecei a ler, nunca li na minha vida. Aí de Olha lá só, para cá eu já bastante livro. o que você vai fazer? Lê o livro de. Você tá em qual? Você tá em Mateus? Tô. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro evangelhos. Então, esses quatro livros, eles contam a mesma coisa, só que com visões diferentes. Tá? Então, um está falando na visão de um médico, um está falando na visão de um apóstolo, outro está falando na visão de alguém próximo que se achava o escolhido, o preferido de Deus, de Jesus. Então, cada um deles tem uma visão. Tá? Então, você vai encontrar a mesma coisa. Os quatro evangelhos, lê os quatro evangelhos, você vai ver que vai ter coisas que vai se repetir de um livro para o outro, tá? É normal. Então, é porque são visões diferentes de cada um. Tá? Então, assim, já procura assim, ó, procura depois aí no Google para te ajudar a dar para você sentir mais desejo de ler e tal. Os quatro evangelhos, algum estudo sobre os quatro evangelhos. Por quê? Quando você começar a ler artigos, esses artigos, eles vão te instigar a ir lá na Bíblia para ler mesmo. Peraí, deixa eu ver. Tá falando que Marcos. Qual era a visão de Mateus em relação ao Evangelho, em relação à passagem de Cristo? Qual era a visão de Marcos, de Lucas e de João? Então você começa a olhar e fazer esse paralelo, entendeu? Pega um artigo, lê um pouco, aí você vai entender um pouco mais. Quando você for ler a Bíblia, aí você vai fazer mais sentido para você, entendeu? Então você fica nesse ping-pong, Google e Bíblia, Google e Bíblia. Então esse ping-pong vai te estimular um pouco mais na leitura. Dura. Fechou? Aí depois que Fechou. você terminar os quatro evangelhos, você vai para a primeira, segunda e terceira João, tá? Epístola de João. E aí depois que você for para a primeira, segunda e terceira Epístola de João, que é rapidinho, 2 folhas, 3 folhas, aí você vai para Provérbios. Porque lá em Provérbios, não, faz assim, ó. Tá lendo esses livros aí. Terminou os quatro evangelhos, você vai para a Epístola de João e depois você vai para Provérbios. É isso aí mesmo. Segue esse caminho aí. Segue esse caminho. Os quatro evangelhos, as 3 epístolas, primeira, segunda, terceira João, aí depois você vai para Provérbios. E em Provérbios você vai entender que é um livro da sabedoria, entende? Mas ali você vai ler e vai ter que estudar a Bíblia, vai ter que rabiscar a Bíblia. Quer ver? Vou te mostrar como está a minha Bíblia. Uma das minhas Bíblias. Eu tenho várias Bíblias, né? Essa daqui é uma das que eu tenho aqui. Ó, do leãozão. É braba, essa é bonita. Essa é bonita. Deixa eu ver aqui se essa daqui, ó. Então assim, ó. Ó como que tá a minha Bíblia, cara. Nu. Então assim, você vai começar a ler e estudar os versículos. Depois eu posso explicar como estudar os versículos, tá? Mas então assim, ó, eu colocava aqui, ó, a chave, eu até anotei aqui, ó. Aqui tá escrito assim, ó, a chave. Então eu achava a chave, uma chave, entendia, ficava meditando, brisava o dia inteiro naquele versículo
e ficava nessa loucura. Essa daqui ela nem tá tão rabiscada, mas tem outra, a minha outra Bíblia tá muito mais rabiscada que essa aqui. Quer ver? Tá aqui, ó. Pegava princípio, promessa, princípio, promessa. Aqui, ó. Como se tornar um líder. E aí você vem aqui em Provérbios, aí tem a chave para você se tornar um bom líder. Então você encontra tudo, cara. Eu colocava aqui, ó. Prosperidade. Prosperidade. Então eu pegava as chaves e começava a meditar nisso. Então, ó, pegava um versículo, ligava no outro e ficava nesse fuzuê aqui. Tem vários caderninhos que eu anotava e os meus cadernos nem anotando, assim, ó. Eu vou depois mandar um modelo para vocês de estudo. Eu aprendi a estudar bastante a inteligência bíblica e uma das coisas que trouxe clareza para mim nessas últimas formas de mudar, de estudar a Bíblia, eu vi um modelo que o Dizscope faz. Já ouviu falar do Dizscope ou não? Não. Então, o Dizscope, ele tem um modelo de como você anota, como você pode fazer para estudar a Bíblia. Eu achei bem bacana a didática dele, era uma didática diferente da que eu estava fazendo, e eu adaptei a minha para fazer igualzinho ali. Então, ficou bem legal, ficou bem bacana para estudar, assim, você que está começando a estudar a Bíblia, tá? Me lembra depois de passar para você esse modelo. Fechou. Fechou? Eu mando. Fechou. Mais alguma dúvida? Eu vou abrir para os comentários aqui da galera. Fechou. Manda aí, qual que é a pergunta que você quer? A parte que você tá falando, tipo, de enxergar, de pensar como fazer, eu tenho um porém que eu sou meio assim também, como que eu posso falar? Quer fazer as coisas tudo de uma vez. Ou rápido, entendeu? Louco demais. Igualzinho uma foto que eu te mandei lá. Aquela frase lá que tá aqui no meu braço aqui, o dia que eu escutei aquilo lá, foi, nossa, parece que a minha cabeça explodiu. Porque é muito eu, entendeu? Porque, igualzinho, eu ouvi você falando que você foi expulso de uma igreja, né? É. Algo do tipo assim. Eu fui de umas 4, pra você ter ideia. Minha mãe queria me matar. Eu fui expulso da igreja, só explicando para vocês por que eu fui expulso. Porque eu estava ensinando os princípios e ali eles estavam querendo que eu ensinasse as doutrinas e as regras. Entende? Então, o que aconteceu? Começou a ter um movimento muito forte de pessoas sendo curadas, pessoas vivendo o sobrenatural, e eu pedia todo dia assim, olha, vamos orar, galera. Aí eu chamava os jovens para orar e falava, Senhor, que a galera que sai da Augusta agora, a galera que tá lá nos prostíbulos, que eles saiam do puteiro, saiam das casas de cachaçaria, das baladas, rolê, que ao passar aqui em frente, eles sintam vontade de entrar aqui achando que aqui é uma balada. E aqui dentro nós pega eles. Então eu fazia mais ou menos essa oração, entende? E aí começou a acontecer, começou a vir a galera meio estranha. E aí foi doideira. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu preparei uma galera bem massa, assim. E começou a acontecer isso muito forte. Então os nossos encontros começou a ter um movimento muito forte. E aí é fogo. Aí a religião acaba sacaneando, saca? E aí eles não curtiram muito a ideia, não. Aí o que acontece? Eu era por causa. Eu sou muito assim. Como que fala? Pra conversar, a pessoa ela não pode errar na bola comigo, não, rapaz. Aí tinha muita pessoa que, tipo, eu conhecia durante a semana, fazia as anarquias, aí chegava lá na igreja domingo, tava lindo, maravilhoso. Ixi, aquilo ali me corroía de um tal forma, tá bom que eu não poderia olhar pro lado, né? Mas me doía tanto, mas tanto, rapaz do céu. É a E minha bosta da mãe, religião, né, mano? A bosta da aí religioso. a minha mãe ficava louca, minha mãe falava, fica quieto. Aí até que até que aí parece que é o rapaz que vem atentar, né? Aí punha as pessoas pra mim falar as coisas erradas, aí eu não aguentava. Aí eu começava, aí eu desbruxava tudo, falava tudo que tinha que falar, aí já arrumava encrenca com os outros. É doideira, né? Então, Aí eu mano, não podia, mas não, é absurdo. Então, assim, a gente tem que olhar entender, tem que ter maturidade para entender isso. Eu tive muita maturidade para entender que Deus falou para mim assim, ó, vai lá, existe um pequeno jardim que eu dei para você, só vai lá e planta nesse jardim e sai de lá. Vai, entra quieto e sai calado. E é o que eu fazia, entende? E aí, até a hora que ele falou assim, ó, beleza, você não precisa mais ir.
E aí aconteceu o que aconteceu para eu ser convidado a me retirar. Então foi muito bacana, saca? Foi muito louco isso. Mas vamos lá, em relação a esse lance de pessoas, religião e tudo mais, a religião ela nunca vai ser um parâmetro, tá? Então você nunca pode olhar para a religião, você tem que olhar para Cristo. Nosso olhar tem que estar, nosso alvo tem que estar em Cristo. Se você olha na origem da palavra pecado, pecar é o que? Errar o alvo. Então, o fato, quando eu tiro o meu olhar de Deus e coloco o meu olhar, por exemplo, no pastor, no líder, ou num Kaiser, num Pablo, num Felipe, ou em qualquer pessoa, se eu coloco o meu olhar nessas pessoas, tenha certeza que elas vão falhar com você. As pessoas vão falhar, eu vou falhar com você. Então, já estou até decepcionando vocês aqui agora. Então, assim, eu vou falhar porque eu sou homem, eu sou falho, não tem como eu ser alguém perfeito. E eu não vou fazer força para ser perfeito. Entende? Mas eu tenho um cara que nunca vai decepcionar, nunca vai falhar com vocês, que o nome dele é Cristo, Jesus Cristo. Então, o nosso olhar, o nosso alvo é Ele. Então, Ele é o nosso foco. O pecado é tudo que te afasta do alvo. Então, é raro o alvo. E a religião, ela não ensina com clareza isso. Ela fala, não pode, não pode, não pode. Tá, mas o que pode? Entende? Então, nós precisamos ensinar as pessoas o que pode fazer. O que a Bíblia fala que pode. Quando você fala o que pode, o que pode, o que pode, quando vir algo contrário, vai ser meio que subconsciente. Ela vai falar, ué, mas não falaram para mim que eu podia fazer isso, então deve ser algo diferente. Eu acho que eu não posso. Entende? Eu lembro que eu ensinava a galera e era justamente isso. Eu ensinava a eles o que pode. E a religião falava, não, você tem que ensinar o que não pode. Mas o que não pode, vocês já estão falando tudo. E o que acontece? O jovem, quando ele chega numa fase, ele vai achar a Bíblia chata, porque ele fala, não pode pecar, não pode fazer isso, não pode ficar, não pode... Tá, mas o que pode fazer? Eu não sei o que pode, então eu vou fazer o que não pode, ué. Ninguém me fala o que eu posso. Então eu mudei a vertente, eu comecei a ensinar tudo que pode. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer tal, tal, tal. Ah, isso aqui posso? Você já perguntou para o Espírito Santo? Se ele falar para você que pode, tá tudo certo. Quem sou eu para falar você que não pode, ou pode ou não pode? Eu não mando em você, sua vida é a sua vida, você vai dar conta dela. Eu transferia essa pressão para a galera. Então, quando eu transferia essa pressão para eles, eles começavam a falar, opa, peraí, então a responsabilidade da minha vida é minha, eu não vou mais transferir ela para o líder da igreja, ou para o líder do trabalho, ou para uma pessoa de autoridade na minha vida. Então agora eu me lasquei, porque eu tenho que ser responsável. Entende? Você começa a transferir para a galera começa a fazer, a ser mais prudente nas ações. Entendi. Aí Tá não bom? tem quem culpar, né? Não tem. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas pedem autorização, elas vão, fazem merda, aí quando volta com a merda, ela fala, a culpa é de tal fulano que falou que eu podia fazer. Ele Não é falou assim? pra mim que era assim, né? Falou que era assim. Falou que eu tinha que orar e jejuar e subir no monte. Eu fiz isso e a minha vida tá uma merda. A culpa é dele. Por isso que eu odeio Deus. Eu odeio Deus porque Deus não é bom, porque o fulano falou que eu tinha que fazer isso. Olha só que merda. Você coloca seu relacionamento com Deus terceirizado. Você terceiriza para outra pessoa, entende? Aí por isso que tá fudido. Então, assim, Muita Marcão, essa responsabilidade, a autorresponsabilidade, você tem que aplicar todo dia na sua vida, em busca desse relacionamento. Esse relacionamento vai te trazer clareza. Só que no processo de você visualizar segundo o propósito, você busca uma visão, busca algo. O que você pode fazer que tem a ver com aquilo que você é. Entende? Qual é a indignação que você sente? Que você fala, putz, eu podia resolver isso, mano. Isso eu quero resolver, eu tenho um prazer. Não tenho dinheiro, tira o dinheiro da frente. Faz de conta que eu tenho 1 milhão na conta. 2, 5. Dinheiro não é problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse problema aqui, essa situação. Porque quando você tira o dinheiro da frente e você vê de fato o que você tem que resolver, você dá um jeito, aí você vai para as opções. Tá, eu precisava então daqueles 5 milhões, eu não tenho acesso àqueles 5 milhões. Então o que eu tenho que fazer? Como eu vou acessar então de outra forma? Aí você vai buscando, vão aparecendo outras oportunidades e aí você vai construindo sem ter o dinheiro. Quando você olha para trás, você fala, caraca, eu fiz tudo isso sem R$ 1. Entende? É. Então as Eu vou coisas ter elas que ter essa começam a visão aí. acontecer. Oi? Eu vou ter que ter essa visão aí. Porque eu acho que um dos meus bloqueios é isso aí. Busca isso então. Faz isso. Depois você assiste tudo de novo aqui para você pegar as tarefas que você tem que fazer.
mas busca em Deus, fala só, o que eu posso fazer? Qual é a indignação que eu tenho? O que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? E aí o que vier na tua mente, não julga, mano. Não acha que é pensamento teu, não acha que é pensamento de outras pessoas. Mano, não cria julgamento. O que vir, se anota. Tem um grupo que eu tô fazendo de mentoria aqui com a galera que entrou na mentoria. Não sei se você assistiu a live com o Paulo Machado, você assistiu? Eu não te conhecia. E foi por ele que eu conheci você. Aí foi assim, eu acho que a live foi de noite, né? Foi. Foi. Foi de manhã, foi de Aí, manhã. foi de manhã, então foi de manhã. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer o almoço, eu tenho costume de entrar ou no perfil dele, ou do Pablo, e procurar algo lá e falar, pra não ficar quieto, só eu cozinhando, aí eu ponho alguém e vou, né? Vou prendendo alguma coisa. Aí eu vi a sua. Aí eu falei, quem é esse rapaz aqui? Aí eu entrei, olhei e falei, vou ver a live aqui. A hora que eu vi, aí a hora que falou, aí já era tarde. Eu Eu fui ver só fiz, de mais tarde. eu fiz uma tarefa com a galera da mentoria que eu aprendi sobre você, como você tem intimidade com o Espírito Santo. Como que você é simples, é tão simples, gente, vocês não fazem ideia. E aí Tá, eu fiz uma, ó, o Gelson é um dos mentorados. Ele colocou assim, não dá para ter pressa, Marcos, cada coisa no seu tempo. É isso aí. E eu fiz uma dinâmica tão simples com eles para mostrar como que o Espírito Santo fala, porque às vezes a gente é o próprio bloqueio, sabe? A gente fica bloqueando o Espírito Santo. Demais, demais da conta. Então, essa dinâmica foi... Olha lá o Gelson aí. Então, essa dinâmica foi tão simples, mas foi tão libertadora. A galera começou a chorar na mentoria, porque era algo que estava lá dentro, era o espírito que queria falar com essa pessoa e essa pessoa não conseguia visualizar isso, não conseguia ter acesso. Então é só você tirar toda a perturbação do lado e você deixar com que ele fale, sabe? Ele tem coisas para falar para você, ele tem coisa para você que está assistindo aqui, ele tá doido para bater um papo contigo. Ele tá doido para sentar à mesa contigo, saca? Ele quer sentar do teu lado hoje na cama e trocar uma ideia, mano. Ele gosta de conversar. Ele gosta de conversar. Entende? Então você só precisa dar espaço para ele. E ele gosta de falar. O problema é que a gente, às vezes, o Marcos, a gente só quer falar. A gente quer falar e não deixa ele falar. É assim, ó. Pai, eu preciso disso, eu tô precisando daquele Espírito Santo, não sei o que, eu te agradeço. Espírito Santo e tal. Aí, beleza. Aí quando você para, bom, agora eu vou falar. Aí você pega e vira pra falar pra ele. Em nome de Jesus, amém. Aí, ué. E eu? Eu não vou falar não? Só você falou, pô? Aí você sai vazado e ele fica, caraca, mano. O cara falou tudo, eu fui educado, deixei ele falar, e agora que eu quero falar, ele não deixa eu falar? Sacanagem isso. É verdade. Então, assim, uma das coisas que você pode fazer, e que eu vou dar a dica aqui para você, é colocar um instrumental, um worship, e fazer só. Você vai fechar os seus olhos, você vai falar o que está no teu coração, e vai falar, agora Espírito Santo é sua vez, pode falar. E você vai ficar parado, só escutando. E como que eu escuto a voz do Espírito Santo? Existe uma doideira. O Espírito Santo fala cada um de um jeito diferente. Tem gente que ele vai vir falar, ele vai vir falar com voz assim externa. Olá, meu filho amado, eis que te digo. Agora tem gente que ele não vai falar, vai ter visão de alguma coisa. Tem gente que os pensamentos vão começar a vir e às vezes ele está falando através dos pensamentos, porque é um canal de comunicação dele, entende? Então, se você está lá, fala Espírito Santo, e busca se concentrar nele. Aí o que vai acontecer? No começo, quando você não é treinado, seu pensamento vai viajar, mano. Sua mente vai lá na sogra, sua mente vai lá no carro que do nada você vai começar a pensar no carro que tá com a roda torta. Tipo, vai ser uma coisa meio doida assim. Quem já viveu isso pode falar aqui. O que acontece? Você vai começar a trocar ideia com ele e ele vai começar, você vai começar a querer escutar ele. Fala, Espírito Santo, você fica em silêncio. Aí sua mente vai começar a ir... Não coloca música com letra, que senão você vai querer cantar a letra. É umas doideiras que vai acontecer. Vai vir, você vai começar a pensar no dedão do pé. Aí você tem que... Às vezes eu dava risada. Eu falava, mano, para com isso, cabeça. Sério. Vamos focar no que tem que focar. E aí eu me concentrava e começava a falar, Espírito Santo, me fala. Aí uma técnica que eu vou passar para vocês é escrever tudo que ele tá falando. Tudo que tá vindo na tua cabeça. Ah, tá, tô pensando aqui. Ah, tá, tô pensando nisso, tô pensando aquilo, tô pensando nisso, tal. E você começa a falar e começa a escrever tudo aquilo que você tá pensando. Você vai começar a ver
que tem coisas ali que ele... Você vai sair no meio da escrita, vai sair. É tipo, o cabeleireiro ficou de passar aqui amanhã, o carro tá com o pneu quebrado, aí você vai... Pega tudo que vem de pensamento que é contrário, que é estranho, todo pensamento de doido assim, e você fala, Espírito Santo, é você que eu quero escutar. Deita numa posição confortável. Começa a falar assim, ó. Jesus, tu és lindo, Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro. Como é bom a tua presença. Como é bom estar sensível à tua presença. E começa a falar essas coisas. Essas palavras vão começar a fazer com que a tua mente seja limpa. Você começa a dar ordem à tua alma. Eu ordeno agora, alma, quieta-te caladinha. Cala a sua boca. A única voz que eu quero escutar agora não é a sua alma. É a voz do Espírito. Então você começa a falar com você, sabe? Tá no controle, tá no governo mesmo. Deixar seu espírito governar seu corpo e sua alma. Seu espírito governar sua alma e sua alma governar seu corpo. Sacou? Só que isso tem como. Isso eu Isso me aí tem provo como na você fazer. corrida. Isso é Várias uma coisa... vezes eu tô correndo, parece que o corpo, a perna não responde, eu não quero nem saber, filho, você vai correr, fica quieto aí. Agora você vai fazer isso na oração, na intimidade. Faz esse teste aí, depois você me fala como foi o resultado. Vou Fechou? fazer. Fechou. Meus amigos, muito obrigado por vocês acompanharem. Eu quero só fazer uma pergunta. Quem que tá aqui que foi de alguma forma foi tocado com tudo que eu falei aqui pro Marcos? Só para confirmar aquilo que eu senti no meu coração de que eu deveria não falar só no particular com ele. E foi bem simples aqui, a gente nem tocou em assuntos mais profundos, mas de alguma forma edificou vocês aí. Só coloca assim, ó, eu fui edificado. Só para eu saber. Enquanto isso, Marcão, vamos para ação. Olha lá. Eu. Top. Que massa. Top. E só falando que você falou de falar com Deus, né? E eu toda vez que eu vou dormir, eu ajoelho aqui e falo, né, do lado da minha cama, e toda vez que eu acordo também. Eu já me peguei, tipo assim, de eu ajoelhar, tipo, 9 horas da noite e levantar, o joelho tudo latejando, doendo o braço. Aí, por curiosidade, eu relei no celular e era 11h30. Tipo, eu fiquei 2 horas e meia aqui trocando ideia. E eu fico questionando. Ô, rapaz, né? Eu vou falar um negócio para você, Marcos. Você não vai fazer mais dessa forma, irmão. Isso é uma prática antiga religiosa. Deus, o Pai, ele não quer que você sofra, sabia disso? É a mesma coisa de eu estar aqui com meu filho ter acesso a mim, e ele fala, ó, pega essa, galera. É a mesma coisa de eu estar aqui com meu filho do meu lado, ele tem acesso a mim, e ele ficar aqui de joelho aqui do lado da cama. Pai, me escuta, pai, eu queria saber isso, pai. Eu tô querendo falar, e você não tá, parece que eu não tô tendo uma resposta. Me responde, pai. Eu tô aqui do lado. Mano, fala, velho. Ah, pai, eu tô falando aqui que o senhor é lindo demais, eu te amo. Tá bom, eu sei que você me ama. Mas precisa ficar repetindo isso? O que você quer, filho? Você quer um abraço? Você quer um colo? O que você tá querendo? Ixi, isso foi um putz pra mim agora. Entende? Abraço. Você quer um abraço? Você quer me sentir no colo? Deita na cama, mano. Você abraça assim, ó. Ah, pai, como o Senhor é lindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor é quem me fez. O Senhor me fez para um relacionamento. Abraça, se ama só, mano. E Ele tá contigo, Ele é o Pai, mano. Deita na cama, assim, ó. Seja irreverente. A religião fala que você tem que estar ali, né? Não tem nada não, mano. Você deita ali, ó. Mano, tá na corrida, senta na calçada. Eu já tive momentos mais profundos com Deus e não foi no quarto. Foi dirigindo, foi correndo, foi no meio de uma reunião no banco. Eu me desconectei da reunião e conectei com o Espírito Santo ali. Foi doideira, eu tive que sair pro banheiro. Então, é um espaço, é um ambiente que você tem que olhar para ele e só amar, sabe? Só curtir, mano. Ele já tá ali. O que você quer, filho?
Ele tá assim, ó, ei, o que você quer? Vamos falar. Aí você fala, pai, hoje eu quero dar risada. Vamos dar risada juntos? Vamos dar risada juntos, Espírito Santo? Jesus, vamos dar risada. E vamos brincar, vamos conversar coisas engraçadas. O que aconteceu no meu dia hoje? O dia foi doideira. Espírito Santo, naquele momento que eu tava atravessando a rua, que eu vi aquele trem lá, o que foi aquilo? Entendeu? Esse relacionamento, essa intimidade. Espírito Santo, aquela hora que eu tava correndo, eu senti que eu tinha que parar pra falar com aquela mulher lá e eu não parei, mano. Você que tava querendo que eu falasse com ela ali? Aí ele vai falar, esses dias, por exemplo, eu tava subindo com o carro com a minha esposa e com meu filho, eu vi uma mulher parada na avenida e eu passei embora, eu fui embora. Aí eu olhei pra ela assim, eu olhei de volta, aí eu senti assim, ó, volta lá e tira tudo que você tem na carteira e dá pra ela. Olha só como é fogo quando você eu não sou perfeito, tá? Eu tô o tempo todo sendo treinado, sendo preparado. Aí eu falei assim pra minha esposa, nossa, eu senti um negócio aqui, eu preciso voltar, minha esposa, mas voltar porque a gente tá atrasado. Aí o que acontece? Eu deixei os fatores externos afetarem. Atrapalhar. Aí ela, voltar pra onde? Eu falei, não, deixa quieto. Nada, né? Coisa na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Aí eu fui, aí no meio da estrada eu falei pra minha esposa, nossa, minha vontade é de virar o carro agora e voltar correndo. Por quê? Porque eu tinha que ter voltado na hora que eu senti que eu tinha que voltar, mano. Aí eu fiquei tão indignado comigo que eu falei, Espírito Santo, eu entendi, eu aprendi e eu oro para que o Senhor envie outra pessoa disponível. Eu não fui capaz o suficiente de obedecer a tua voz e de estar sensível naquele momento. Então manda outra pessoa, porque se o Senhor queria falar comigo para que eu ajudasse essa moça, é porque essa moça precisa. Então envia alguém para ela agora. Eu oro em concordância aqui agora. Eu falei pra minha esposa, vai, concorda comigo aí. Nós oramos em concordância agora aqui. Ela assim, amém, Senhor. Estamos em concordância. E alguém vai chegar lá e vai ajudar essa moça. Teve uma vez que eu tava correndo. Nossa, aquilo lá mexeu demais comigo, cara. Eu creio que seja uma mãe e uma filha. E a mãe tava empurrando a filha na cadeira de roda. E eu tava correndo aqui na avenida. Do jeito que a menina me olhou, com o olho que ela me olhou, cara. Nossa, mas parece que ela entrou dentro da minha alma, assim. E, tipo, parece que era pra me parar e falar com ela. Só que eu fiquei com medo e não tive vontade. Eu fiquei, tipo, com medo, tipo, do que me sentia no meu coração de falar com a pessoa era, tipo, ela não desistir e tudo mais, algo do tipo assim. O jeito que ela me olhou, parecia que, tipo assim, que ela queria minhas pernas pra correr, entendeu? Ela, tipo assim, do jeito que o olhar dela me transpareceu isso. Nossa, se eu pudesse ter essas pernas pra correr igual esse menino tá correndo. Então, Só que eu falei, como que eu vou parar pra conversar com uma pessoa que eu nunca vi pra falar um assunto desse? Eu ainda vou apanhar ainda. Aí eu fiquei com medo de fazer isso e continuei correndo e não falei não. ó, Só que aquilo ali ficou me remoendo o dia inteiro. Marcos, isso Ficou. aí é o Espírito Santo falando, mano. Entende? Eu já fiz várias vezes isso e eu também eu aprendi o seguinte, toda vez que eu senti isso, o que eu faço? Eu não tô nem aí, mano. Eu vou testar. Eu vou testar. Eu já, por exemplo, várias vezes eu comecei a falar, Espírito Santo, fala comigo. Aí ele fala, mano, eu tô falando com você, você não ouve? Acho que adianta você pedir pra eu falar e você não fazer o que eu tô pedindo pra você fazer. Aí eu falei, tá certo, então agora eu vou meter a cara na tapa agora. Vai, então tá bom. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a passar e toda vez que vinha uma situação dessa, eu chegava na pessoa e falava, oi, tudo bom? Olha, eu não te conheço. Qual que é o seu nome? Ah, meu nome é fulano. Então, meu nome é Felipe, eu tô aqui, eu só queria dizer que você é amado por Cristo, sabe? Jesus te ama. Aí quando eu comecei a falar, eu sentia se tinha que dar um abraço, se eu tinha que orar por enfermidade. E aí é o primeiro passo que você tem que dar. Primeiro você dá o passo e Deus coloca o chão, sabe? Então, assim, a ação, eu ia e olhava para a pessoa e falava. Aí, às vezes, já teve situações de eu chegar para a pessoa e fazer assim, ó. Eu vi um cara mancando, eu tava na febre de falar, mano, eu quero acessar a cura. Eu quero começar a curar as pessoas aí, ser usado, né? E aí eu cheguei naquela doideira, eu olhei para um cara assim, eu falei, mano, eu vou orar por esse cara, velho. Eu não senti do Espírito Santo, você não precisa sentir, velho. Ele já disse, mano, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Você não precisa sentir, oro ou não oro por essa pessoa. Tá enfermo, mano? Enfermidade é de Deus, é do reino? Não. Então ora, mano. O máximo que você vai receber
que você vai entregar para a pessoa um amor, a gratidão. Foi o que aconteceu com esse cara. Eu fui orar e falei, moço, tudo bom? O senhor está com problema no joelho? Aí, tô com um problema. Posso orar pelo senhor? Ele, pode. Aí eu falei, senhor, eu te agradeço. Eu orei ali pelo joelho dele, falei, obrigado pelo teu amor. Te agradeço porque o senhor está sarando o joelho desse homem aqui agora. Eu tenho fé, estava com uma pessoa, né, para encorajar. Aí eu oramos ali e tal, aí tudo certo. Aí eu falei, e aí, senhor, parou de doer? Ele, tá do mesmo jeito. Aí eu falei, então tá bom, então eu só queria dizer pro senhor que o senhor é amado, viu? Jesus te ama, o Senhor Deus, ele te ama. E ele mandou eu vir aqui só para para manifestar o amor dele pelo senhor. Ele, tá bom então, meu filho, obrigado. Aí eu dei um abraço nele. Quando eu abracei esse homem começou a chorar. Não tinha a ver com a cura. Tinha a ver com um abraço. Entende? Então, assim, você vai testar e vai fazer coisas, às vezes as pessoas vão olhar e vão chamar de louco. E tá tudo bem, mano. Sabedoria ao que crê. É loucura para os homens, mas é sabedoria ao que crê. Sabe? Então, Eu nunca mais vi essa menina, cara. Foi um negócio assim, e eu corro lá todo santo dia, é horário meio intercalado. Mas eu nunca mais vi, nunca mais. então o que você faz agora? Toda vez que aparecer uma situação, você sentir no coração, você para. Nem se for para falar assim, olha moço, queria só dizer para você que Jesus te ama, viu? E se você acredita que você pode ser curada das pernas, acredito. Então tá, posso orar por você? Pode. Ó, Jesus, eu te agradeço por essa vida. Obrigado. E Pai, eu oro para que o Senhor manifeste mais o seu amor sobre ela, assim. E se existe algo aqui agora que o Senhor pode fazer, e o Senhor quer fazer, porque tudo é a tua vontade. Tem gente que vai levantar e vai ser andando. Tem gente que vai continuar do mesmo jeito e tá tudo certo. Uhum. Não tem a ver com a gente. A gente só fez o nosso papel, entende? E às vezes a pessoa só precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de amor, de ânimo. Entende? Mas se sentir, mano, vai pra cima, velho. Depois que eu passei dela, eu chorei. Os 5 quilômetros que eu corri, eu fiquei chorando. Igual uma criança. Mano, é o sentimento que tá no coração de Deus esse. Quando o pai ele pede pro filho, o filho não faz, o pai fica chorando, mano. É assim que Deus fica toda vez que ele fala com cada um de vocês e vocês não fazem, sabe? Até quando? Até quando isso? Bom, era isso. Pesado. Era isso, eu espero ter de alguma forma contribuído com alguns de vocês hoje aqui com o Marcos. Isso aqui tem tudo a ver com o Marcos, não teve a ver comigo. Não tinha programado de fazer live aqui. Não queria fazer nada agora à noite, queria estar aqui só curtindo com a família. Mas em um dos stories que ele postou, eu senti de ajudar ele e eu falei para vocês aqui, eu falei, ó, no stories eu falei, né? Eu vou te chamar no particular e eu vou te ajudar com isso. E aí eu resolvi vir para cá para poder transmitir para vocês também. Então sejam todos extremamente, graciosamente agraciados pelo fogo do Espírito. Eu oro para que o fogo do ourives queime no coração de vocês. Sabe o que é o fogo do ourives, ou Marcos? Não. É o fogo que purifica. É o fogo que traz à tona todas as impurezas. Para que quando o ourives é o cara que derrete fogo, né? Derrete fogo não, derrete ouro. Então quando o ourives ele tá ali derretendo ouro, as impurezas elas vão saindo, né? E aí aquilo ali ele faz, por exemplo, para fazer uma aliança, para fazer alguma coisa do tipo. O ourives ele tem que derreter, tem que tirar as impurezas. E aí o ouro começa a ficar tão limpo, tão puro, que você começa a se ver por ele. Então que esse é o meu desejo no coração de vocês. E se de alguma forma isso aqui for contribuir para você, que vocês possam compartilhar com as pessoas. Eu vou deixar salvo aqui essa live, mas compartilha com as pessoas. Eu vou colocar a live aqui e vocês coloquem um comentário daquilo que foi importante, daquilo que vocês pegaram e marquem algumas pessoas que precisam ouvir essa live. Fechou? Posso contar com vocês? Vamos compartilhar, vamos transbordar esse amor por outras vidas. Coloca para mim aqui se você vai, que eu quero ver um compromisso público seu aqui agora. Coloca assim, ó, eu vou marcar umas 5 pessoas. Eu vou compartilhar com as pessoas que precisam disso.
Quero ver se você está comprometido ou se você vai sair da live aqui sem deixar essa mensagem. Se você ficou até agora, acredito que foi bênção para você, né? Comenta aí. Isso aí, eu vou salvar então. Que título a gente coloca, Marcos, nessa live? Você que é o cara que comandou aqui a parada. Eu comandei nada, não. Ué, Eu coloca. aprendi. Que título que a gente coloca aqui dessa live? O propósito. Propósito? Coloca aí, galera. Que título a gente coloca aqui para deixar marcado aí pra galera acessar? Coloca aí que eu já vou analisar aqui que eu tô doido para jantar agora. Vai jantou já, Marcos? Vai jantar ainda? Jejum. Jejum? Massa, isso aí. Bora. Vamos atingir aí, ó, no mínimo 70 pessoas. Já compartilhei intimidade com o pai. Vocês vão marcar as pessoas, tá? Não compartilha agora não, que a gente tá encerrando. Mas vamos marcar as pessoas na hora que a gente encerrar ali lá no feed, tá bom? Marca as pessoas. Eu vou colocar intimidade. Uma live de intimidade. Ó, gostei, Lilian. Boa. Eu vou colocar intimidade o nome dessa live aqui. E mover intimidade. Boa. E aí vocês compartilham. Fechou, galera? Tamo junto. Até depois do fim. E lembra, nós somos mordomos do tempo. Eu criei essa hashtag. Eu achei que eu tinha criado a hashtag eu sou MDT, que eu sou mordomo do tempo. Mas aí eu fui ver que já tem gente usando essa hashtag. Eu não sei se eu vou criar uma outra hashtag ou se eu continuo usando essa mesma. Hashtag sou MDT. Eu vou ver direitinho. E aí eu compartilho para vocês que a nossa hashtag mudou. Ou não. Ou continua mesmo. Show. Ó, o nome da live. Cada um com a sua tribo. Intimidade. Quem gostou do nome Intimidade? Faz sentido essa live se chamar Intimidade? Coloquem aí se sim ou não. Depois de umas 10 aprovações aí, eu vou... 10 sim, aí eu vou colocar, vou salvar aqui. Fechou, galera? Então, tamo junto. Lembrando, então, eu vou salvar como intimidade, tá tudo certo. Eu senti que tem que ser intimidade, faz sentido. E você vai colocar, vai marcar alguém lá que precisa ouvir sobre essa live, precisa ter acesso a isso. Fechou? É nóis. Marcão, prazer estar com você aqui, viu? Que a partir de agora, essas ações você consiga colocar em prática, põe em prática isso. E eu quero que você traga o retorno disso aqui numa próxima live muito em breve. Fechou? Fechou, meu querido. Obrigadão. Ó, e quem está me seguindo aqui e que quer ver a evolução do Marcos, ele não vai passar batido. Você vai seguir ele lá para ele começar e vai cobrar dele, tá, gente? Vamos cobrar o resultado. Então, eu quero saber desse processo, se ele realmente está buscando essa intimidade. Manda direct. E aí, Marcos, como é que tá isso aí? Você tá sendo faca na caveira ou faca na boneca, né, mano? Então, assim, ó, bora botar pressão no menino aí. Se Bora ele quer tocar o terror pressão, na terra. ó, TTT. Bora tocar o terror na terra. Tá no braço aí, ó. Tá na telha. Tá aí, ó. Tá na esfera do corpo. Quero ver se vai tocar a esfera do espírito e da alma também. Bora pra cima, hein? Irei tocar o terror na terra. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais. Vejo vocês amanhã, 8 horas. Chama geral, hein? Amanhã, 8 horas, hein? Tamo junto. Falou, Marquinhos.